Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro do padre Fábio de Mello, que o título desse livro já nos faz pensar a respeito dos nossos medos. O nome do livro é Quem me roubou de mim? Eu sinto ser tão profundo o livro, o título, Quem me roubou de mim? Quem faz com que eu perca a fé, perca a energia, perca a vitalidade, perca a saúde, perca a confiança, e perdendo tudo isso, eu acabo, claro, sendo uma presa muito fácil para situações de medo. Então, quem me roubou de mim? Em que momento da minha vida que eu fui atraído pelo medo, que eu perdi a confiança, que eu perdi a coragem? É claro que eu estou falando aqui de medos reais, não de pequenos medos, de pequenas inseguranças que fazem parte do nosso viver, mas estou falando daquele medo que paralisa. Então o padre Fábio de Mello, logo de cara no livro, ele nos conta, e eu vou falar dessa história para você e quero que você tente trazer a mesma para a tua vida. O padre Fábio de Mello fala de uma pessoa, filha de uma família libanesa, ou seja, uma outra cultura, um outro modo de vida, que há muitos anos atrás chegou ao Brasil acompanhada de um parente distante. Essa pessoa, ela perdeu os pais, era muito novinha, chegou aqui no Brasil e vivia na solidão, e logo foi arranjado um casamento para ela. Sabe esses casamentos arranjados que é muito comum no Oriente? Pois bem, e ela não soube dizer não, não soube se opor, porque já estava fragilizada com a morte do pai, a morte da mãe, e por estar em um país estranho. E naquele momento ela engoliu o não e entrou num relacionamento que fez ela sofrer muito. Vamos imaginar essa cena e depois de 32 anos, ela casada, com 5, 6 filhos, sendo que uma mulher e vários homens que tinham um comportamento muito machista, ela com 5, 6 filhos, com netos, nunca trabalhou, nunca estudou, ou seja, pouco a pouco a vida sequestrou a alma dessa pessoa. Quais foram os nãos que você deixou de dar na sua vida que te fragilizaram? Nós conhecemos situações, claro, que por vezes o não é até traz um perigo, um risco de vida, como no caso dessa pessoa que teve que sair de um país em guerra. Mas muitas vezes nós podemos sim falar não para algumas coisas, mas não falamos. O padre Fábio de Mello fala que essa mulher não sorria mais, que ela não conseguia identificar mais na própria vida, uma vida sempre voltada por caminhos que não eram os caminhos dela, nenhum tipo de alegria. E até mesmo essa mulher, quando pedia nas orações, ou quando pedia para a existência, para o universo alguma coisa, ela não sabia o que pedir. E o que dominava essa mulher? O medo. O medo. O medo da morte, o medo dos filhos partirem, o medo do marido que dava o sustento para ela morrer, enfim. E ela foi vítima de um sequestro, que é um sequestro da alma. É claro, nós sabemos dos sequestros físicos. Por exemplo, um sequestro que alguém é aprisionado, um sequestro de um animal que é trancafiado no zoológico. Ele foi tirado da floresta, ele foi tirado do habitat dele e agora fica preso numa jaula, certamente com medo. Mas o sequestro físico, que é um crime assim, de uma crueldade, ou seja, quem realiza o mesmo não tem humanidade nenhuma. Esse sequestro todos nós conhecemos, mas nós nem sempre pensamos no sequestro da nossa alma. Por exemplo, existe o sequestro da saúde,
Quem é que sequestra a nossa saúde? O cigarro, a bebida, o açúcar, o excesso de carboidrato, tudo isso sequestra a nossa saúde. Um trabalho que não tem nenhuma relação comigo sequestra o meu projeto de vida, a minha utopia de vida. Um amor que não faça sentido para mim, um amor violento, um amor abusivo, um amor negativo, sequestra a minha crença que é possível sim viver um grande amor. E é interessante que quanto mais nós nos tornamos vítimas, quanto mais caímos no vitimismo, mais nós vamos perdendo a liberdade, mais nós vamos nos entregando ao medo. Então, quando nós começamos essa jornada agora juntos, eu pergunto para ti, quais foram os momentos da tua vida que a vida te privou de você ser você mesma, de você ser você mesmo? Quando que a vida te privou de você ser aquilo que você é? Quando que a vida te privou de você viver uma jornada que é uma jornada dos teus potenciais? Porque o medo muitas vezes surge quando nós permitimos que o mundo vá nos fragilizando. Eu fui fragilizado por um banco, eu fui fragilizado por um modo de trabalhar, eu, Otávio. Eu fui fragilizado em muitos momentos da minha vida onde eu quis dizer não e não disse. Alguém sequestrou o meu não permitiu que eu falasse um não. E com o tempo, claro, muitos processos terapêuticos, muitas histórias, eu fui conseguindo ultrapassar esses nãos. Portanto, eu vou insistir isso, quanto maior você se vitimizar, mais você permite que o mundo te sequestre. Eu falo muito com a minha companheira, com a Ananda, a respeito de um livro que se chama Os Carrascos Voluntários de Hitler. Os Carrascos Voluntários de Hitler. É um livro que foram feitas muitas pesquisas e falam que todo aquele povo que entrou na guerra, que mataram judeus, ciganos, negros, que massacrou povos que nem tinham como se defender, crianças, que a maioria ali eram voluntários, não foram obrigados a fazerem isso. É uma pesquisa, ok? E eu não estou falando de todos. Se você quiser estudar a pesquisa, o nome do livro chama Os Carrascos Voluntários de Hitler. E olha hoje os líderes mundiais, com algumas exceções, como eles sequestram o povo. Fazem o povo acreditar, fazem o povo de tolo, fazem o povo de estúpido. Tem instituições financeiras com juros altíssimos que sequestram o nosso sonho. Existem os juros do cartão, os juros do cheque especial, os juros de um financiamento, pessoas que fazem com que nós votemos nela, acreditemos nela, somos iludidos por elas, ou seja, essas pessoas sequestram a nossa alma. E nós temos medo de reagir. Preferimos, sim, seguir a boiada e permitimos que o mundo nos explore. Que o mundo nos explore. Quanto mais você tiver, ou melhor, quanto menos você tiver coragem, mais as pessoas vão te explorar. Mais as pessoas vão te explorar. Quanto mais medo nós temos, mais o mundo vai fazer com que nós nos tornemos vítimas desse mundo. Então é muito importante, talvez aqui uma reflexão. Anota num papel. Quem sequestrou a tua saúde? Por exemplo, a minha saúde, eu tenho muita dificuldade em largar o refrigerante. Mas eu sei que cada vez que eu tomo um refrigerante, isso sequestra a minha saúde. Às vezes, o que sequestra a tua saúde é a preguiça de se exercitar, ou a televisão, ou muito tempo na internet, ou que sequestra, por exemplo, a minha companheira Ananda, hoje com 41 anos, ela está estudando veterinária. E ela sempre fala que legal,
que trabalhar na uma universidade, trabalhar comigo, a nossa parceria, faz com que ela realize um sonho de ser veterinária, que é algo que ela tinha deixado de lado. Porque a educação, veterinária é muito difícil, custa muito dinheiro, é muito longe, tem que estudar muito. Sequestra o teu sonho de você estudar veterinária. Às vezes um casamento sequestra a tua forma de amar, a tua forma de se expandir afetivamente. Então, quando nós falamos do sequestro do corpo, todo mundo sabe que coloca uma pessoa num cativeiro. Mas nós não pensamos que nós vivemos, por vezes, num cativeiro. Fica óbvio o cativeiro do crack, da heroína, da cocaína, do tabaco. Esses cativeiros são muito fáceis de nós notarmos. Mas, por vezes, nós não notamos que existem alguns cativeiros, prisões mesmo, que são prisões muito bonitas, mas são prisões. Sabe você pegar uma águia, e colocar numa gaiola de ouro? A beleza da águia é ela ser solta. A tua beleza é você ser uma pessoa solta. A tua beleza é você poder voar. Não importa, eu estou preso num apartamento na Oscar Freire ou na Vila Nova Conceição, para quem está em São Paulo, ou em Copacabana, de 20 suítes, lindíssimo apartamento, com móveis de ouro, de rubi. Você está num cativeiro. Eu acho essa palavra cativeiro mais forte que gaiola, porque nós entendemos isso. Sim, cativeiros de crenças também. Cativeiros de crenças que não vai dar certo, que isso não é para mim. Então, tem um trabalho que eu realizo, eu vou falar aqui para vocês desse trabalho, que é um trabalho que se chama Ikigai. Ikigai. Eu vou ensinar aqui agora para você alguns elementos do Ikigai, que faz com que eu tenha coragem, com que eu acredite, com que eu vá atrás das coisas. E eu tenho uma formação que eu acabei de lançar online de Ikigai, que são aulas comigo de Ikigai, que é o propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? E às vezes nem é tão grande. Por exemplo, eu fiz há pouco tempo uma mentoria, e nessa mentoria todos os mentores falavam: Otávio, você quer muito pouco da vida, muito pouco. E eu falava: mas eu quero morar perto da natureza, eu quero estar com a minha companheira, eu quero fazer exercício, eu quero poder andar na praia. Eu não acho pouco isso. Não, mas você precisa ter uma casa no Vale do Silício, você precisa ter muito dinheiro, você precisa ser a maior autoridade na internet que existe na tua área. E eu falei assim: uau, mas isso não é meu. E se eu acredito nisso, eu acabo tendo crenças que vão sequestrar a minha alma. E no momento que eu não vou realizando essas crenças, porque eu acredito muito no Paulo Coelho, se você tem um projeto, uma ideia, o universo conspira muitas vezes, mas tem que ser a tua crença. Olha, de cara eu quero falar aqui para ti, leia o livro Alquimista, do Paulo Coelho. Ah, Otávio, eu já li esse livro, eu sei que você já leu, mas lê de novo. Porque você vai perceber que o Santiago, que era o personagem do livro, chamava-se Santiago, ele tem um sonho, que é um propósito de vida, que no Japão chama Ikigai. Ele tem um sonho e todos dizem para ele: não vai dar certo. E é interessante, quando ele sai atrás desse sonho, eu vou fazer um spoiler do livro, me perdoe, mas ele é roubado, ele perde a noiva, ele perde o emprego, ele perde tudo. Aí ele vai falar: mas a vida não está conspirando para mim ir atrás do sonho, porque eu perdi tudo. Mas ele continua indo. Nós chamamos na Índia isso de Kali, né? Kali vem, destrói tudo, rompe com tudo. Mas ele vai, e depois no final do livro, lembra, ele encontra um tesouro, que era o lugar exatamente onde ele estava. E eu tomo muito cuidado do meu Ikigai não ser muita coisa, a não ser o que eu vivo. Puxa vida, para mim, morar perto da natureza, eu não preciso de um palácio para isso. Para mim, eu e minha companheira, a gente se ama e não precisa de muita coisa para a gente se admirar e gostar um do outro.
Então, quando eu falo de Ikigai, de projetos de vida, tem uma reflexão dessa editora que chama National Geographic. Eu adoro tudo da National Geographic, tudo, eu acho incrível os documentários, as ideias, os fotógrafos. E esse livro que eu tenho aqui em mãos, quem está me vendo, né, chama-se Zonas Azuis da Felicidade. Eu ensino muito no meu curso sobre essas zonas azuis. Aqui eu vou falar um pouco, espero que acrescente para você. É uma pesquisa da National Geographic das pessoas, das situações mais felizes do mundo. Mais felizes do mundo. E são regiões onde as pessoas não têm medo. Por causa desses valores que eu vou propor para você, vou mostrar para você, que é uma forma de lidar com família, com saúde, com trabalho, com a natureza. É uma pesquisa muito profunda que eu me inspirei muito nesse livro e eu fui mais além do próprio livro para ensinar as pessoas a gerarem um Ikigai, que é você perceber alguns povos, por exemplo, o povo da Costa Rica. O povo da Costa Rica ele é muito feliz, muito feliz. A Costa Rica tem poucos crimes, porque eles elegem pessoas que pensam nos outros. Tem muita natureza, todo mundo lá é meio classe média, nem rico nem pobre. E eles sempre amam alguém, falam para alguém, eu te amo. O amor é uma das coisas mais transformadoras para lidar com o medo. Eu vou falar para ti, fale para as pessoas, eu te amo, expressa mais o teu amor. Se relacione com alguém que torça por você. Se não tiver ninguém que torça por você, tenha cachorros. Os cachorros sempre torcem pela gente. Depois, tenha um círculo interno de contato. Tenha sempre alguns amigos que você possa sempre contar com eles. Sempre contar com eles. Saúde. Não leve tudo tão a sério, como está escrito nesse copo meu. Não leve tudo tão a sério. Saia de casa, fique menos em casa, passeie bastante, se movimente. Por exemplo, eu escrevi na minha reflexão de quem me sequestrou. Quem me sequestrou num certo momento foi o trânsito de São Paulo. Se faz sentido para você morar em São Paulo e ficar no trânsito, não tem problema. Talvez agora não dê para você sair. Mas você sabe que há uma pesquisa que diz que quando você anda na areia do mar, você vence muitos medos. Otávio, você tirou essa pesquisa da onde? Da Scientific American. Que na praia todo mundo meio sem roupa, todo mundo sem nada, você ali entre a água e a areia, você vence muitos medos, porque nada te sufoca. Quando eu andava no trânsito de São Paulo, entendo que tem pessoas que precisam, ou no trânsito de São Paulo, do Rio, não sei, Curitiba, Porto Alegre, aquele trânsito sequestrava a minha alma. Eu sentia que eu estava perdendo alguma coisa ali. Eu sentia que aquilo me sufocava muito. Muito, muito, muito. Teve alguns casamentos que também sequestraram a minha alma, casamentos que eu tive, relacionamentos que eu tive, que me botaram num cativeiro. A maior parte dos meus relacionamentos foram muito felizes, mas teve um específico que eu vivia num cativeiro. Medo de me expressar, se eu brincasse com alguém vinha crítica. Por que você brinca tanto? Se eu falasse para alguém eu te amo de amor, por que você ama todo mundo? Se eu gastasse muito dinheiro com alguma coisa, por que você gasta muito seu dinheiro? Então isso é me sequestrando. Agora, nas zonas azuis de felicidade, que são áreas do planeta onde você é muito mais feliz, você é uma pessoa que tende a não ter medo. Então, ande na natureza, mexa-se muito, mexa-se muito. Os povos mais felizes do mundo, eles se mexem muito, durma mais de 7 horas por dia, tenha qualidade do sono, molde o seu externo, ou seja, se você trabalha numa casa, se você trabalha num home office, né, que se fala hoje, eu trabalho num home office,
Mas faz ficar do teu jeito. Por exemplo, eu estou dando essa aula aqui para você, tem um gato no meu colo. Isso para mim faz todo sentido. Tá com pessoas incríveis como você aqui faz todo sentido também. Então, moderne o teu entorno, faça parte de uma comunidade. Agora eu estou remando aqui no Guarujá e andando de bicicleta. Amigos e amigas novas, que delícia! É uma comunidade. Vamos andar de bike, sai todo mundo. Vamos andar, vamos remar. Eu faço aqui no Guarujá remo havaiano. Todo mundo tem que remar junto. Todo mundo, não pode remar um para um lado. Todo mundo certinho. Então são. E descubra a tua comunidade certa, né? Tem comunidades que só pode colocar a gente para baixo, que só pode nos diminuir. E é muito comum as pessoas quererem nos diminuir, nos colocar para baixo. Então tem a comunidade religiosa, tem a comunidade de amigos, a comunidade. Enfim, existem várias comunidades. Mas voltando à questão das prisões, né, que existem na nossa vida. Dessa questão de nos aprisionar o tempo todo, né? É bacana que eu estou fazendo aqui a live e tem uma pessoa escrevendo várias vezes, Jesus está voltando. É bonitinho isso. Por quê? Porque essa pessoa quer nos aprisionar, me aprisionar à crença dela. Sempre tem alguém querendo te aprisionar na religião dela, no time de futebol dela, no partido político dela. Essas pessoas são o que nós chamamos de sequestradores da nossa alma. Querem de alguma maneira nos sequestrar. E mal sabe as pessoas que são tão fanáticas assim por Jesus, que ele vem falar de liberdade, que ele vem trazer liberdade. Que o projeto dele é um projeto de liberdade. Ele vem aprisionar, ele vem soltar as pessoas que são prisioneiras de uma série de crenças. Então, é muito importante, por exemplo, o sequestro da subjetividade. É algo que o padre Fábio de Mello fala muito, que eu acho muito incrível isso. Que é o sequestro da nossa liberdade, do nosso ir e vir. É lógico que quando surge uma pandemia como o Covid, esse tipo de sequestro não é um sequestro. É necessário, minha saúde é prioritária. Minha saúde é prioritária. Então não é um sequestro da nossa subjetividade. Mas, por exemplo, você tem sonhos e alguém diz para você, não dá certo. E aí você não se movimenta mais. Olha, muitas coisas dão erradas na nossa vida. Muitas coisas dão erradas na nossa vida. Mas tenta. E ninguém tem o direito de falar para você, não vive esse sonho, não acredita nisso. Você tem que viver o meu caminho, a minha história. O Gasparetto, ele falava muito, e eu gostava quando ele dizia assim, tampa teus ouvidos. Os nossos ouvidos, sabe, não são pinico para ouvir tanta porcaria, para as pessoas urinarem e defecarem nele. Então, quando nós perdemos a subjetividade, e isso é interessante, porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa da natureza, mas eu só vim para o Guarujá com 40 anos, com quase 50 anos de idade. Mas eu podia ter desistido disso, de morar perto da natureza. Podia ter desistido. Então o que eu quero falar para você é que quando você é sequestrado, o que o sequestrador faz? Ele nos coloca num cativeiro. E nós queremos escapar daquele cativeiro o tempo todo. Ir para outro lugar o tempo todo. Volto a repetir, uma pessoa que está muito doente, ela está no cativeiro da cama, fica muito claro que ela quer sair dali, que ela quer se curar, que ela quer ir para outro canto. Mas existem outras formas de nós nos privarmos das coisas. Então, uma coisa que eu acho importante você falar Estou me convidando aqui para ir em vários lugares do Brasil. Sabe por que eu moro no Guarujá? Eu moro aqui porque uma que eu amo essa ilha. A outra que eu moro na Praia do Tombo, que é bem natureza, é quase que tá meio fora do Guarujá.
A outra é que eu tenho escola em São Paulo, uma universidade que eu adoro dar aulas, então eu quis ficar aqui pertinho, tá bom? Mas eu tenho uma casinha na roça, um quarto só, um banheirinho, lá em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Lá é meu, adoro lá também. Adoro lá. Mas quando que você, anota num papel, se privou de você mesmo? Quando que você se privou dos teus sonhos? Por exemplo, a Nanda, minha companheira, ela é atriz, ela está aqui comigo agora. Teve um momento que os pais delas falaram: você vai ser atriz para quê? Desiste disso. Mas ela foi atriz. Quando eu larguei tudo, porque eu sou meio hippie, era, né? Nos anos 80, para ser um massoterapeuta, para ser um terapeuta, minha mãe e meu pai falaram: você tá maluco? Qual o sentido disso? Você trabalha na Votorantim, você tem uma história. Mas não importa muito o que o outro falou, eu posso me privar de mim. Quando que você se privou de você? A Thalita, que está aqui com a gente, a Thalita, ela largou tudo e foi morar em Alto Paraíso, que é o fim do mundo, lá no meio do mato, escondida. Porque esse talvez seja o ikigai dela, o projeto de vida dela, o propósito de vida dela. E aí que eu acho importante nós pensarmos, ikigai significa projeto de vida, tá? É você encontrar, através de exercícios, de conselhos, de mentoria, de ideias, o teu rumo. Qual é o teu projeto físico? Por exemplo, meu projeto sempre foi fazer artes marciais. Mas eu tenho hoje 58 anos de idade. E eu treino com crianças. E eu percebo que algumas pessoas olham e falam: pô, o que esse coroa está fazendo artes marciais com crianças? Porque não me importa a minha idade. Lógico, meus joelhos importam um pouquinho. Mas eu vou continuar fazendo, porque o meu ikigai é as artes marciais. O meu ikigai é morar sozinho. Nossa, isso é muito interessante, porque tem pessoas que precisam morar sozinhas, que precisam da solidão, e que precisam estarem só. E a subjetividade delas, o sonho delas é massacrado quando elas moram com um monte de gente. E eu sei que é difícil, né? Porque se assume responsabilidades, às vezes tem que cuidar da mãe, cuidar do pai, mas aí você tem que tentar negociar isso dentro de você. Porque tem situações que vão te limitar muito, que não tem relação com o seu dharma, com a sua jornada. Mas aí você tem que lidar com isso, tá bom? Antes de eu continuar aqui, eu queria falar para vocês, eu tenho um curso de Ikigai, esses cursos que eu gravo online, dezenas de aulas com exercício, exercício, exercício. É um dos cursos mais baratos que eu tenho, porque eu faço muito para ajudar vocês. Eu venho aqui, dou muito conteúdo, vou continuar ainda a dar aqui, mas se vocês quiserem fazer esse curso, vocês vão adorar. Acabei de lançar, tem vários gráficos para você preencher, fazer todo ano o teu Ikigai, o teu projeto de vida, tentar entender qual que é teu sonho, qual que é a tua jornada. Eu falo que a gente pode aprender com os japoneses, com o pessoal da Costa Rica, com os dinamarqueses, que têm uma educação incrível. E a escola, se nós não cuidarmos, não por culpa dos professores, por culpa do sistema, na minha opinião. O professor é um anjo, o professor é um herói, mas a escola acaba com a subjetividade de algumas crianças. Por exemplo, uma criança que tem o dom para fazer teatro, não tem teatro na escola. Uma criança que tem o dom para fazer balé, não tem balé na escola. Uma criança que tem o dom para fazer poesia, não tem poesia na escola. Você é obrigado a seguir aquilo que sequestra a sua alma. Eu na escola eu me sentia preso, me sentia acuado. Sorte que os professores que eu tive foram maravilhosos, mas o sistema não conseguia entender o que eu fazia ali. E o que fazia sentido era o recreio, onde eu paquerava, onde eu jogava alguma coisa, onde eu podia gritar. Então esse curso, se vocês quiserem, a Nanda vai pôr aqui o link, ou vocês perguntam no Instagram em algum outro
em algum outro, como é que se fala? Em algum, acho que é direct, né? E aqueles cursos que você compra, se você quiser, pode parcelar em 12 vezes, é bem acessível. E vale muito mais. E você, se não gostar, até 7 dias você pede o dinheiro de volta. Eu não fico sabendo, você não corre risco nenhum, não atrapalha a nossa amizade. Mas eu posso ensinar muita coisa lá, porque eu adoro essa ideia de nós não nos permitirmos é, sermos sequestrados. Por exemplo, a Ananda vai pôr aqui o link do curso para quem quiser, tá bom? No YouTube ele já aparece, no Instagram para quem quer. Existem trabalhos que parasitam as pessoas. E aí nós temos medo, gera medo. Porque existem trabalhos que nos sequestram. Existem postos que nos sequestram, isso é terrível, porque hoje quem não tem uma previdência privada tem medo, tem medo. E talvez quem é jovem aqui que está me vendo, começa a guardar antes, porque os teus líderes políticos, eu falo de todos, eles querem te sequestrar profissionalmente. E existem trabalhos que te sequestram, que você tem que vender uma coisa que você não confia, que você tem que. Vocês veem que eu tenho uma dificuldade incrível de fazer propaganda. Quem lê Aura, não, quem lê. Eu tenho que falar 5 minutos dos meus cursos, mas eu não consigo. E o pessoal, meu amigo Michel, Siddhartha, fala mais, as pessoas precisam saber do teu curso. Mas eu sinto uma dificuldade incrível e eu me esforço um pouquinho, mas se eu faço 5 minutos de propaganda, parece que alguma coisa está me sequestrando. Está me sequestrando. E toda vez que eu faço live, eles falam: você não vendeu, tem um roteiro, um script para você vender. Fala que ganha bônus, fala que ganha isso, fala que é barato, mas eu. E tem trabalhos que você é sequestrado de sempre ter que fazer uma coisa. Tem um cara que vende carro para mim, ele tá sempre mudando. Ele vendia da Suzuki, porque eu gosto de carro 4x4. Eu e a Nanda, a gente tinha um Jimny, né, que é um jipinho que não anda, não sai do lugar o Jeep. Mas quando você põe ele no barro, ele uau, uau. E aí esse Jimmy, o cara falou, o melhor carro do mundo é Suzuki. Aí ele foi para Honda. Aí ele me ligou, tô na melhor marca de carro do mundo, é a Honda. Aí passou um tempo, agora eu tô na Mitsubishi, a melhor marca de carro. Fala a verdade. Tem trabalhos que ensinam a gente a mentir. Por exemplo, nos meus cursos eu jamais coloco poucas vagas, eu acho isso ridículo. Ridículo. Nos meus cursos jamais eu vou colocar assim, compra hoje porque ele vai sair. Todos os meus cursos eles são venda perpétua. Porque esses cursos que gente até famosa, até o Karnal faz isso, compre agora porque daqui uma semana vai sair do ar. Daqui uma semana vai acabar as vendas, o carrinho sai. Pessoal, isso é para trabalhar com o sistema de escassez. Se você gosta disso, não tem problema nenhum. Mas se você faz isso porque você é obrigado a fazer, então o trabalho desrespeita, muitos trabalhos, a dignidade do trabalhador. Você não pode permitir que a sua alma seja sequestrada por por uma empresa, sei lá, por um banco, por uma instituição. Não pode permitir. Você não pode permitir que algumas escolas sequestrem o processo educacional dos teus filhos. Lembra que educação é alguma coisa sair de você. É sair de você. E então, quando nós falamos de sequestro, não é só o sequestro do dinheiro. Existem coisas que são. Antigamente as pessoas ficavam o dia inteiro numa novela, então sequestra o nosso tempo. Volto a repetir: o cigarro, as drogas, o casamento, humilhações fazem com que nós fiquemos com medo. Pessoas que nos colocam para baixo, pessoas que nos diminuam. Se a gente perceber, olha que interessante, que coisa feia, né? O que nós fizemos, nós, o homem civilizado, com os negros durante tanto tempo. Quando você tira um negro da África e escraviza o negro, no passado,
Os europeus iam lá e tiravam o negro da África, roubavam, sequestravam a alma deles e faziam eles ficarem com medo. Eles apanhavam muito, eram torturados para sentirem medo. Às vezes uma profissão, você vai perder o emprego, eu vou te punir, se você não vender, você vai ter problemas. Está acabando com a nossa subjetividade, da nossa alma. Esse curso não está no nosso site ainda, tá? Eu estou acabando de lançar esses dias, ele não aparece no site ainda, é por isso, tá bom? E é interessante que quando nós vemos uma pessoa que tem muito potencial e ela não desenvolve esse potencial, e às vezes potencial é viver uma vida simples, que eu acho lindo isso, mas você olha para uma pessoa e diz assim, aquela pessoa se resignou, ela sucumbiu ao medo. Por isso que no xamanismo o nosso pior inimigo é o medo. Nosso pior inimigo. Os xamãs falam que quando nós temos medo, nós perdemos a nossa alma. Nós nos sentimos feio, nós nos sentimos imundo. O que é imundo? É a pessoa que nega o mundo. Ela se sente suja, ela se sente inadequada. É o que nós chamamos de imundo. Eu fiz tantas colas aqui para nós, não é? E então outra coisa, né, que nos deixa com medo, a artificialidade. Vamos achar até algumas respostas, né? Por exemplo, você está sentindo muito medo. Começa a fazer umas catarses à noite. O que é catarse? Dá uns gritos, põe um rock and roll. Você gosta de Led Zeppelin? Anota aqui, quem gosta de Led Zeppelin? Eu adoro Led Zeppelin. Moby Dick, Holy Holy Love, não é essa música? Põe um Led Zeppelin e fica um mês pondo para fora tudo aquilo que te seguraram, que te sequestraram, que te botaram para baixo, que você ouviu e não devia ouvir. Hoje eu estava almoçando com a Nanda e na televisão apareceu um desses líderes políticos. Ela estava na minha frente, a Nanda, porque agora eles põem em alguns restaurantes televisão e jornal na hora do almoço. E eu vi aquele líder político, vocês não sabem qual é, um deles. Meu Deus! Aquilo acaba com a minha energia vital. É nítido que é uma pessoa que quer te enganar, que quer te sequestrar, que quer o teu dinheiro, que quer teu voto. É sim uma pessoa energeticamente imunda, como tantos são. Eu falei, essa imagem aqui, eu não quero ver isso, porque sequestra a minha energia, sequestra aquele prato de comida. Preocupações sequestram a nossa energia. Então faz umas catarses de vez em quando. Você que está aqui me vendo, se você está engolindo muito sapo, tem aqui a Ian, ela está me elogiando sem parar. Gratidão, Ian, gratidão. Hoje eu estou bem soltinho aqui, né? Porque eu quero sacudir vocês, eu quero o melhor para vocês. Eu não tenho seguidores aqui, vocês sabem disso. Vocês não são meus seguidores. Porque quem tem seguidor são pessoas que querem sequestrar a subjetividade tua. Querem que te sigam. Vocês veem que mesmo no YouTube eu não fico pedindo para pôr like. A Nanda fala, pede para as pessoas, mas põe quem quer. Mas o que eu estava falando agora? Às vezes eu me perco, tá? Essa nossa que sequestro, né? Então põe um rock and roll à noite, faz umas meditações, procura conhecer a meditação do Osho, que chama dinâmica. Entra no Google e depois vê. E faz essa meditação um tempo, que é para pôr a energia negativa para fora, os sapos que eu não engoli, sapos que eu engoli. Quantas vezes que eu engoli sapos? Quantas vezes que eu quis chutar o balde e não chutei? Vocês sabem que eu defendo a paz, o amor, o carinho, defendo a rinça que é não violência. Por exemplo, minha mãe, ela é bem velhinha. Talvez ela venha morar comigo em qualquer momento agora.
E eu vou acolher minha mãe, porque eu amo minha mãe. Vai tirar minha liberdade? Vai, mas nesse caso eu não posso chutar o balde. Então tem casos e casos. Mas quando você anota num papel aí, colocar quem me sequestra na educação, quem me sequestra na política, quem me sequestra na saúde, o açúcar, as drogas, o carboidrato, a pizza. Eu adoro pizza, de vez em quando eu como. Quem me sequestra nos relacionamentos afetivos, sabe? Tem amizades. Quando começou esse negócio do Covid, eu fiquei meio decepcionado. É lógico que muitas decepções são ilusões. Por quê? Porque eu liguei para várias amigas, mandava mensagem: você tá bem? Tô bem. Você tá legal? Tô legal. Tá precisando de alguma coisa? Não. Pessoas que eu considerava as minhas amizades, mas nunca ligaram para mim. Algumas entram em contato toda hora. A Thalita é uma. Então, não é minhas amizades, porque são amizades de uma via só. Como aquela música do Djavan, eu não quero 0 a 0, eu quero 1 a 1. O que é 1 a 1? 1 a 1 é eu te dou alguma coisa e você me devolve alguma coisa. Esse é o 1 a 1. É o empate, onde nós possamos dar juntos. Então tem amizades que sequestram a nossa energia, e depois eu fico com medo de perder aquela amizade. Tem lugares que sequestram a nossa energia. Por exemplo, eu não viajo no Natal. Nem Natal, nem Carnaval, nem Ano Novo. Eu me recuso a pegar a estrada nesse período. Porque para mim não é legal. Para você que tem 18, 19 anos, deve ser uma maravilha, porque eu já fiz muito isso. Quando era mais jovem, se pegava imigrantes para vir de São Paulo até Santos, demorava 12 horas. Isso quando minha Brasília não quebrava. Brasília é um carro, tá bom? Ou um projeto de carro. Mas hoje eu já não faço mais isso. Eu já não tenho mais, não faz mais sentido para mim, tá bom? Tem uma poesia que eu separei aqui para você. Vamos ver se você conhece, que diz assim, é de Eduardo Alves da Costa. Olha que lindo isso, anota num papel. Diz assim: na primeira noite, eles se aproximaram e roubam uma flor do nosso jardim. Na primeira noite, eles se aproximaram e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, eles não se escondem mais, pisam nas nossas flores, matam o nosso cão, até me arrepiei, e nós não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Eu acho muito forte isso. E fala desse sequestro da alma. Eu vou repetir. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, eles já nem se escondem mais. Eles pisam nas flores, nas nossas flores, na tua flor. Matam o nosso cão e nós não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e não podemos dizer mais nada. O que diz isso? Que a invasão, muitas vezes, é lenta. E essa invasão vai nos deixando com medo. O outro vai nos banalizando aos poucos, vai nos diminuindo aos poucos, vai tomando conta daquilo que nós amamos, matam os nossos filhos, roubam o nosso dinheiro e nós nunca dizemos nada. Por quê? Porque talvez porque nós lá na frente tínhamos que ter dito não. Não. Então aqui eu já vou entrar aqui na reta final dessa, para vocês ficarem com um gostinho de quero mais. Eu estou aqui há 48 minutos. Diga não para quem vai sequestrar as coisas da tua vida. Diga não.
Porque o que eu quero falar para ti é que esses sequestradores, eles não vêm encapuçados, eles não vêm encapuçados. Eles não vêm de noite no escuro. Muitos sequestradores, como eu tive em um casamento, como eu tive em uma sociedade, como eu tive quando deixei com que algumas instituições financeiras e algumas pessoas tomassem conta do meu dinheiro e fizessem eu ser tapeado, porque eu não disse não. Quando eu permiti que profissionalmente muitas pessoas não me deram aquilo que eu pagava para elas me darem. Eu devia ter dito não. Muitas coisas que nos desumanizam e eu não disse não. Às vezes nós pensamos que o inimigo, aquele que vai sequestrar a nossa energia, a nossa coragem, a nossa vitalidade, ele vem escondido, mas às vezes não, às vezes ele está dentro da tua casa, às vezes ele está na tua televisão, às vezes ele está... enfim, quantas coisas, né? Quantas coisas que esses sequestros estão por aí. Olha só, não é? Por exemplo, o cigarro. O cigarro, quem criou o cigarro? A pessoa quer o teu mal. Como é que a gente põe na boca algo que é feito por alguém que quer o meu mal? Como é que eu ponho na boca algo que tem uma série de componentes, e o Drauzio Varela fala, eu não entendo, que o cigarro é o pior de todos para viciar. É um inimigo declarado que fez o cigarro para mim. É alguém que me odeia que criou o cigarro. E eu já fumei. Eu sou humano igual vocês. É alguém que quer o meu mal, é alguém que quer o mal dos teus filhos. E fora isso ainda tem impostos no cigarro, que faz o cigarro ficar altíssimo para a gente sustentar um monte de parasitas que cobram esses impostos. A dependência química, ela estraga uma vida humana. Eu perdi um monte de gente por causa dos cigarros na minha vida. Drogas leves como o cigarro, começa por aí, e depois você pode parar no crack, que vai te levar não só ao vício, mas às drogas, a tristeza da tua família, a doença, visto que vai te levar às drogas, não ao roubo, a marginalidade. Então, quando alguém cria uma coisa que te faz mal, faz uma lista você, anota num papel aqui tudo aquilo que te rouba, tudo aquilo que sequestra a tua vida, tudo aquilo que te diminui, tempos perdidos com bobagem. Porque, lógico, quando nós falamos assim de Brumadinho, aquela chuva de barro, nós sabemos que ali existe o mal. Mal que fica por isso mesmo. Quando nós sabemos daquela boate lá, não me recordo onde que pegou fogo, nós sabemos que ali existe maldade, egoísmo, ganância e avareza. Meus irmãos, nunca se permita ser uma pessoa avarenta nem egoísta. Nem, tá faltando uma palavra aqui, egoísta, avarenta. Isso, a boate quis. Nós percebemos que existe a maldade aí, mas eu quero que vocês, na tua vida, o que está o tempo inteiro, o que é a tua boate quis, o que é o teu Brumadinho, né, que se diz aquela coisa absurda, que as pessoas pouco se importam, mas ali nós sabemos que ninguém se importa. O presidente lá da companhia foi lá e falou, não, nós não fizemos nada, porque ele não se importa. Aliás, eu tenho muito essa crença, sabe, pessoal? A crença de que hoje as pessoas não são ruins, elas só não se importam. Aquela pessoa foi ruim comigo. Não sei se ela foi ruim, ela não se importa. Então nós temos um monte de situações onde as pessoas não se importam. Irmã Dulce é o contrário, né? A parte bonita disso, né? É alguém que se importa. É alguém que está disponível para você. Disponível para você. E nós podemos fazer essa lista para tentar entender exatamente isso. Quem é que está disponível para você? É quem te ama.
Quem é que está disponível para você? São pessoas, por exemplo, que num relacionamento são relações que não vão te sequestrar, que vão te fazer bem, que vão te aumentar, que vão te entregar muita coisa. Tem relacionamentos que sequestram o nosso amor. Aí eu tenho medo de amar de novo, porque eu sofri tanto naquele amor que agora vem o medo de amar de novo, ok? Pois bem, eu acho que eu já falei muito. Eu quero falar para você, só para nós terminarmos, porque hoje eu vim falar de medo, né? Só que eu quis falar um pouco de onde vem o medo, desse sequestro da coragem. Então eu vou pedir para você, abra os cativeiros da tua alma. Abra os cativeiros da tua alma. Abra os cativeiros que existem dentro de você. Abre, sai daí. O que eu vou propor, principalmente agora que eu creio que já está surgindo a cura, eu posso viver num mundo de Bob, mas eu creio nisso, é a hora da reação. É hora de perceber quando alguém está nos provocando e quando uma situação e